Deus abençoe a todos nós, não é? Amém? Vamos lembrar que sábado, dia 29, haverá um culto na cidade de Cuité. E os irmãos que forem a Cuité precisam estar aqui no tabernáculo antes das 13 horas, porque às 13 horas as vans vão partir, não é? E os irmãos que desejarem ir precisam dar o nome lá na recepção. Amém? Está certo assim? Muito bem. Nós vamos ler a Bíblia no capítulo 4 do livro de Josué. Josué, capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. Nós já temos os DVDs da campanha de Recife. Já estão à disposição dos irmãos, os 2 DVDs da campanha de Recife. Amém? Os irmãos que desejarem adquirir, é só pedir lá na portaria. Louvado seja Deus. Josué é o 6º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Não é? Louvado seja Deus. Josué é um livro de inspiração para todo cristão. De estímulo, de encorajamento. É um livro que acaba com os preguiçosos, com os molengas. Sabe? É um livro que Deus vem e dá uma sacudida e diz: esforçai-vos. Não tem gente que baixar a cabeça, não. Levante a cabeça. O Senhor foi com Moisés e o Senhor é com você também. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés do sacerdote, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento que haveis de passar esta noite. Amém. Vamos falar com Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Tu és bom para nós. Nós viemos te pedir mais uma vez. Nos abençoe, Senhor. Por favor, não se esqueça da minha família, nem da família de nenhum dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós temos uma pergunta aqui, e eu quero respondê-la com uma mensagem do profeta. A pergunta é: pastor, para receber uma cura, é necessário merecer? O que você acha, irmão Gilberto? Nós não merecemos nada, não é? Não é necessário merecer. Jesus curou 10 leprosos, e eles foram embora e nem voltaram para dizer obrigado. Simplesmente foram embora. Só voltou um. Jesus perguntou: cadê os outros 9? Nem para dizer obrigado as pessoas voltam para dizer para Deus. Então Ele não faz porque nós merecemos, Ele faz porque Ele é bom. Amém? Perguntaram para o irmão Brana, quando ele pregou a mensagem Deus mantém sua palavra. Perguntaram assim para ele: você crê em sinais, irmão Brana?
eu pergunto aqui hoje à noite, quantos estão aqui que creem em sinais? Você crê em sinais? Crê mesmo? Irmã Bastinha, tudo bem, irmã Bastinha? Deus te abençoe. Muito bom ver a senhora. Você crê em sinais e maravilhas, irmão Brana? Agora, para quem perguntaram? Para o homem que Deus mais usou para fazer sinais e maravilhas. E perguntaram para ele, você crê? Marlinda, a senhora crê em sinais? Crê em maravilhas? Crê em milagres? Coisa boa, né? Perguntaram para ele, o senhor crê, você crê? E ele respondeu assim. Agora, quem conhece o ministério do profeta, eu falei há poucos dias sobre a partida do irmão Grimm, de ver pés sendo criados, olhos. O irmão Brana foi orar por uma menina que não tinha globo ocular, cega, não tinha o globo ocular. Ele começou a orar pela criança, parou a oração e disse, eu esqueci de te perguntar, você quer olhos azuis ou castanhos? E a menina cega disse, eu ouvi dizer que olhos azuis são muito bonitos. Ele disse, Senhor, dê um par de olhos azuis para esta garota. Louvado seja o Deus. E a menina abre os olhos com os olhos azuis. E aí perguntaram para ele, o senhor crê em sinais, crê em maravilhas? Que um homem deste? E ele responde como um profeta, gente. Coisa boa é você viver com o irmão Brana. O irmão Brana disse para o irmão Pierre Grimm, irmão Grimm, tudo, preste atenção, tudo que você for fazer, mantenha a sua balança. Ou seja, mantenha seu equilíbrio. Sabe? Ele disse isso para o irmão Grimm. O irmão Grimm guardou isso no coração. Tudo é necessário ter equilíbrio para tudo. Tudo que você for fazer. Tem pessoas que ganham muito dinheiro num dia, no outro dia estão lisos. Por quê? Porque são desequilibrados, gastam mais do que podem. Estava conversando com um irmão, isso é bom. Estava conversando com um irmão lá em Campina Grande. Ele disse, eu fui criado com meu tio. Isso é bom, viu, Joel? Você guarda isso no coração. Fui criado com meu tio. Meu tio me ensinou desde pequeno. Disse, você nunca deve gastar tudo que você ganha. Você deve sempre ter uma reservazinha. Sei lá, se você gasta... E as pessoas não somente gastam o que ganham, eles gastam mais do que ganham. E daí um pouquinho você tem pessoas coçando a cabeça endividadas, mantendo um padrão para dar satisfação aparentes às sociedades que ele não pode ter. E aí vivem um nível que não é o nível dele, e aí vivem em problemas. E eu digo, e quero repetir, dever é como viver no inferno. Você não tem uma pessoa que esteja devendo que não seja mentiroso e hipócrita. Ele não atende o telefone, isso é mentira. Ele se esconde, é mentira, se torna um hipócrita. Ele manda dizer que não está. É assim ou não é? Então, você presta atenção que pessoas que elas entram para o inferno. E aí vão vivendo uma condição cada vez mais difícil e Deus fica mais distante delas o tempo todo. Então, tudo que você for fazer, mantenha seu equilíbrio. Tem gente que casa, é meu bem, meu cheiro, minha cumbuca de tempero, meu amor, meu bem, meu neném, a minha coisinha, daqui um pouquinho, aquilo acaba. É muito melhor ser equilibrado a vida toda, não é? Manter seu equilíbrio a vida toda, trata bem a vida toda, não é só os primeiros dias de casado, é meu bem, é meu amor, é meu... Eu já vi tanto isso, ó amor,
Tem outros que falam assim, não bem. Bem danado é esse. Como é que é, né? Então precisa ter equilíbrio em tudo que você vai fazer. Eu já vi gente entra na igreja, é um fervor, é uma alegria, daqui um pouquinho, cadê o irmão? Foi embora. Não tem equilíbrio naquilo que está fazendo. Tudo que você for fazer, você tem que ter equilíbrio. Sua vida, não tem nada melhor na vida do que ter uma vida equilibrada, gente. Viu? Nada. Amém? Você pode ver que Deus é equilibrado. Não existe nenhum assim, extremismo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja aqui o irmão Branham responder se ele cria ou não em milagres. Você crê em sinais e maravilhas, irmão Branham? Ele disse, absolutamente. Mas tem que ser sinais e maravilhas da Bíblia. O irmão Manuzinho está lá atrás, ó. Deus te abençoe, irmão Manuzinho. Tem que ser sinais e maravilhas da Bíblia. Não pode ser fora da Bíblia. Amém? E aí ele disse assim, ó, porque o diabo tem uma falsificação nos últimos dias para enganar as pessoas, e eu estou na vigilância disto. Certamente eu estou vos avisando, mantenha-se afastado de coisas que não são bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isto é uma coisa que precisa fundamentar. Mas depende de quem? Depende exclusivamente, vamos ver com o irmão Branham aqui. Os coríntios, os irmãos lá da igreja de Corintos, qual era o problema com a igreja de Corinto? Uma igreja sem balança, sem equilíbrio. Cada vez que eles se reuniam, eles queriam falar em línguas. E quem fala em línguas, toda vez que se reúne, pode ter certeza do que eu vou lhe dizer. Está falando de maneira carnal. Porque o dom de línguas, quando ele é genuíno, é assim. Você tem um dom de línguas e fala línguas quando o Espírito Santo quer lhe usar em línguas. Não é quando você quer falar em línguas. Então, isto, para se fazer, como se tem no meio dos pentecostais, cada vez que se reúne, então, uma movimentação em línguas, você sabe que aquilo ali é uma coisa carnal. Porque é emocional. E isto não é o que é a Bíblia. Então, os coríntios, isto é prova de gente desequilibrado. Por quê? Os coríntios agiam assim, cada vez que eles se reuniam, eles queriam falar em línguas, queriam profetizar, e Paulo veio lá e disse, não! Ora, quando for falar, você sabe que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Cada um deve falar por sua vez, isto se Deus vier. Amém? Então, você veja que a igreja de Corinto era uma igreja desequilibrada. Irmãos iam para a ceia, bebiam tanto vinho que ficavam bêbados. Tudo isso é falta de equilíbrio. Amém? E, enfim, era irmão contra irmão, era irmão brigando com irmão, e aí você tem aí o retrato. Mas vamos aqui com o irmão Branham. Os coríntios, eles simplesmente podiam crer em qualquer coisa, e tem gente que crê em qualquer besteira. Eu falei terça-feira à noite em Campina Grande, e vou repetir aqui. O irmão Green, além de crer no irmão Branham como profeta, tornou-se um amigo pessoal do irmão Branham. E o irmão Branham disse uma certa vez para ele, disse, irmão Green, existem 9, preste atenção, 9 diferentes linhas doutrinárias que pregam a minha mensagem. 9 linhas de doutrinas diferentes que estavam pregando a mensagem. E ele estava, certamente, como profeta, reprovando aquilo, porque nós somos chamados a ter uma só fé. Um só Senhor, um só batismo. É assim ou não é? Então ele não estava de acordo
mas ele sabia que existia. E ele disse isso para o irmão Grimm. Queria pedir para o Túlio, se o Túlio estiver aí, se você conseguir para mim a estatura de um homem perfeito, para colocar aqui no painel, por favor. Aqui para os irmãos olharem. Então, o irmão Grimm disse, isto me encabulou por muito tempo. Ele disse, eu conheço a linha dos que pregam a ressurreição ordenada, isolada, conheço aqueles que até confundiram o irmão Branham com Jesus, né? Conheço aqueles que disseram que Jesus já voltou em 63, e ele começou a contar as linhas doutrinárias. E ele disse, nunca consegui contar as 9, só chegava até 8. Não tinha 9 linhas diferentes. Ele disse, mas o que é? O irmão Branham disse que são 9, eu só encontro 8. Porque cada uma dessas linhas ao redor do mundo, elas seguem o seu padrão. Mas aí ele disse que um dia ele entendeu que, na verdade, são 9, porque uma é o tronco, uma é a original, uma é a que o profeta pregava, e ele estava contando as que estavam desviadas do padrão. Vocês estão entendendo? Então, veja, ele disse, só que esta eu esqueci. Cadê, irmão Túlio? Tem aí, por favor? O gráfico da estatura de um varão perfeito? Então, ele não tinha entendido, não podia entender, a hora que tiver, me avisa, irmãos. Ele não podia entender, porque o que o irmão Branham estava falando de 9? Ele disse, então eu contei e recontei. E aí descobri que a mensagem que o irmão Branham pregou, porque tem muita gente que nunca aprendeu, nunca viu. Isso é tudo falta de balança, de equilíbrio. Mas veja lá, se você notar, nós temos ali a estatura de um homem perfeito. Do lado esquerdo, nós temos as eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, não é verdade? Do lado direito, nós temos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. A mensagem de Paulo, a tônica da mensagem de Paulo era a fé. Veja lá, aquela era a mensagem de Paulo. A mensagem da era de Irineu era a virtude. A mensagem da era de Martim, ciência. A mensagem de Tiatira, temperança. A mensagem de Lutero, paciência. A mensagem de Wesley, piedade. Mas e a mensagem do irmão Branham? O que era? Amor fraternal. Então o irmão Grimm disse que, de tanto se preocupar, entendeu, olha bem, o comportamento do profeta. Como ele e o que é que ele veio pregar. Olha a sua mensagem, qual era? A mensagem do profeta é o resumo de tudo isto assim compactado, é o resumo da Bíblia. Eu falei e volto a repetir. Você pega Jesus em São Mateus capítulo 22, Jesus disse assim, perguntaram Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Ele disse, amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Tem alguém que ama a Deus sobre todas as coisas aqui? Ama mesmo? Ama mais do que o dinheiro? Ama mais do que a sua própria vida? Presta atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aí Jesus tinha perguntado qual era o maior dos mandamentos. Não perguntou qual era o seguinte, mas ele disse, mas tem um que é igual a este. É se você amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, nisto se resume toda a lei e os profetas. E esta é a grande mensagem. Esta é a grande verdade. A era do amor fraternal. E quando o profeta pregou a estatura de um varão perfeito e disse amor fraternal, ele disse, sabe o que é amor fraternal? É você se colocar no lugar do seu irmão. Em qualquer circunstância, se ponha no lugar dele. Se ponha, para você ver. E aí então você vai descobrir
qual é a linha de mensagem que você segue. Se você não é capaz de respeitar seu irmão e amar seu irmão, como disse o profeta, mesmo que eu tenha alguma coisa que eu não concorde com meu irmão, mas se eu não o amar, ele disse, há alguma coisa errada no meu espírito. Eu posso até discordar do irmão Luciano, mas eu não tenho direito de agir com diferença com o Senhor. Você está me entendendo? Então, isto é amor fraternal, isto era o que o profeta estava ensinando, como fora disto não há nada que vale nada, porque esta é a Bíblia. Você pode levar isto aqui hoje à noite no seu coração. A Bíblia, esta Bíblia que você conhece desde a história da criação até a entrada da Nova Jerusalém, ela só tem estas duas coisas, resume tudo a Bíblia. Assim, se você vê a Bíblia falar, não mate, você sabe por que as pessoas não devem matar? Porque elas amam ao Senhor. Você sabe por que você deve vestir comprido? Porque você ama ao Senhor. Você sabe por que você deve ser submissa ao seu marido? Porque você ama ao Senhor. Amém? O irmão Brando disse, não adianta você estar com medo do inferno, você deve amar a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aí, se você amar a Deus, você não mata, você não rouba, você não mente. Por quê? Porque você respeita o seu próximo. Este é o final da Bíblia. Então, se veste bem porque ama a Deus. Olha, não corta cabelo porque ama a Deus. Você é um bom marido porque você ama a Deus, e quando você ama a Deus, você respeita o seu semelhante. Porque você não quer ser desrespeitado. Louvado seja Deus. Então, isto é o que o irmão Brana pregou e viveu. Não é pregou, ele viveu isso. Muito diferente de pregar. Então, ele disse, a igreja de Corinto, ela tinha esses problemas, falta de equilíbrio, falta de balança, coisa feia. Coisa feia você ver uma mulher fazendo barraca no meio da rua, falando, brigando, discutindo. É feio ou não é? Mas coisa feia é você ver um homem desequilibrado também. Agora, se isto é feio lá no natural, imagine aqui dentro, entre irmãos. Como é que isto pode ser de Deus? Vamos seguir um pouquinho com o irmão Brando. Disse, os coríntios simplesmente podiam crer em qualquer coisa que inventava, mas não criam na coisa certa. Mas agora, vejam vocês, acreditam que a igreja de Éfeso falou em línguas? Certamente a igreja dos Efésios falava em línguas. Mas o irmão Brana pregou a diferença entre os crentes de Corinto e os crentes de Efésios. E isso é uma coisa tão impressionante, porque eu sou pastor da igreja de João Pessoa, sou pastor da igreja de Campina Grande, sou pastor da igreja em Recife. A igreja de Recife tem um comportamento completamente diferente da igreja de João Pessoa, da de Campina Grande. A igreja de Campina Grande tem um comportamento diferente da de Recife e de João Pessoa. Ela é aquela igreja. Paulo era pastor da igreja de Éfeso e era pastor da igreja de Corinto. Foi ele que as fundou, mas eram igrejas diferentes, sendo igrejas irmãs, eram diferentes. E você vê, então, uma igreja que não sabia se equilibrar. E Paulo suou e bateu duro para colocar aquelas coisas em ordem, mas aquilo aconteceu para ajudar a igreja de João Pessoa. Se não tivéssemos aquilo, não teríamos, então, hoje, como saber manter o equilíbrio entre o certo e o errado. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu acho assim, qualquer coisa, eu estou há 40 e tantos anos nesta mensagem. 40 e tantos anos. Qualquer coisa que surge, simplesmente faz comigo o que o vento faz com o jatubá. Faz fixar mais as raízes para dentro. Vem um vento, balança de lá e balança de cá, e eu, peraí, eu estou mais firme agora. Eu já vi tudo que você podia pensar que havia, mas eu vou falar para você, já vi gente cair em adultério, já vi pastor fazer coisa errada, já vi membros dentro da própria mensagem virar de cambota, mas deixa eu dizer uma coisa, não há lugar melhor para se viver a fé do que dentro da mensagem desta hora. Isto nunca me abalou. Isto nunca me abalou. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que venha acontecer.
Isso simplesmente te faz mais firme. Eu olho, porque nós estamos aqui, olha, fixados não é em sinais. Eu não ensinei vocês a acreditarem e fixar sua fé em sinal. Eu ensinei você a crer na palavra de Deus. Amém? E qualquer coisa que te disserem ao contrário, isto é mentira, porque o profeta de Deus veio para nos trazer de volta para a Bíblia. Agora, qual é o problema? O problema, eu falei isso com o pastor Dilson essa semana. Nós precisamos de um equilíbrio. É necessário se ler as mensagens de William Branham. Todo crente deveria ler. Mas o irmão Branham não disse em momento algum, leia as minhas mensagens. Ele disse, leia a sua Bíblia todo dia. E as pessoas não leem nem mensagem, nem Bíblia. A maioria dos crentes não conhecem a Bíblia, carregam a Bíblia, mas não sabem o que leem. Estão como o eunuco, que viajava na carruagem, e o Espírito chamou Filipe e disse, vá lá atrás dele e diga para ele se ele está entendendo o que ele está lendo. Era necessário alguém falar e mostrar para criar-se o equilíbrio. Amém? Amém? Então, entenda isto. É necessário, disse o profeta, que você leia a sua Bíblia e ore todos os dias. Aí, quando você pegar uma mensagem, sabe o que essa mensagem vai fazer? Empurrar você para a Bíblia. Mas por que existem linhas doutrinárias? Porque as pessoas leem a mensagem, mas não leem a Bíblia. E aqui eles tiram uma ideia, como as denominações tiraram uma ideia da Bíblia. Eles não têm aonde se fundamentar, mas nós temos a Bíblia e temos a mensagem. E a mensagem não nos leva fora da Bíblia, a mensagem nos leva de volta para a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Isto também é equilíbrio. Um dia, eu ouvi um pregador dizer assim, pegou uma folha de papel na frente de uma multidão e disse, assim, rasgou um pedacinho e disse, vocês estão vendo isso aqui? Esse aqui foi o ministério de Paulo. Estão vendo esse aqui? É o ministério de William Branham. Eu estava lá e disse, ô mentira cabeluda. Veja, a diferença está aqui. O irmão Branham mostrou e levou a nós a termos a mesma fé que a igreja primitiva tinha. O irmão Branham, quando esteve além da cortina do templo, lá do outro lado, e a voz perguntou para ele, ele disse assim, mas, disse, eu quero ver Jesus. Ele disse, você um dia o verá, mas ele virá a você primeiro, você será julgado pelo evangelho que você pregou. Ele disse, e Paulo? Veja que ele tinha uma referência, Paulo. Não era assim, assim, o povo, não, aqui está Paulo, aqui está o William Branham. O William Branham é a referência. Não, a referência é Paulo, O irmão Branham disse nas eras, pastores não conhecem isso, crentes não conhecem isso. Ele disse assim, o padrão para todo verdadeiro ministro está em Paulo. Irmão Branham perguntou, e Paulo? Ele disse, Paulo também será julgado. Ele disse, se o grupo de Paulo entrar, os meus entram, porque eu preguei o que Paulo pregou. Não foi Paulo pregou o que William Branham pregou, ele pregou o que Paulo pregou. E nós pregamos a Bíblia Sagrada como ela é. Porque foi isso que o irmão Branham pregou, amém? É o mesmo ensinamento de Paulo. Louvado seja Deus. Então é necessário ter um equilíbrio em tudo. Porque por falta de equilíbrio, muitos batizaram em nome do irmão Branham. Disseram que ele é o que ele não é. Ele não é Jesus, ele não é Senhor, ele não é intercessor. Ele era um profeta. O que mais ele era? Um profeta, um irmão, um homem. Sujeito a erros, a falhas. É verdade ou não é verdade? Mas olha o equilíbrio. Não tendo, vão fazer e vão falar o que ele nunca falou. Deixa eu continuar aqui. É por isso que se crê em muita tolice. Mas não podiam crer na coisa certa. Mas agora vejam, vocês acreditam que a igreja de Éfeso falou em línguas? Certamente. Vocês acreditam que eles tinham sinais e maravilhas? Acreditam? Sim, Senhor.
mas eles sabiam onde colocá-las. Seus pastores sabiam como estabelecê-las e colocar a igreja em ordem, mas os coríntios não sabiam. Cada um tinha que fazer isto e fazer aquilo, e fazer isto e fazer aquilo, e eles tinham os dons. E Paulo disse, vocês têm grandes dons, eu sou grato por eles, mas eles não sabiam como usá-los. Esta é a maneira que está a igreja hoje. E isto foi longe o suficiente ao ponto que o diabo começou a entrar e dar-lhes alguns falsos sinais e maravilhas. Vocês podem imaginar, irmãos, precisamos da Bíblia de um avivamento à moda de São Paulo. A moda do Evangelho de Paulo, isto é o que nós precisamos. Nós não queremos nada que esteja fora das Escrituras Sagradas. Amém? Amém? Agora, como é que isto funciona? Por que não funcionam bem? Por causa dos seus pastores. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para... Nós lemos Josué capítulo 4. Amém? Foi assim ou não? O que isso tem a ver com o texto que nós estamos tendo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Primeiro, nós encontramos, é uma coisa maravilhosa. Nós encontramos que o capítulo 1, Deus confortou Josué para uma missão. No capítulo 2, Josué enviou os mensageiros à casa de Raabe. No capítulo 3, os principais do meio do povo passou no meio da congregação e disse, olha, escutem bem, está na hora de arrumar a vida porque vamos passar o Jordão. Santificai-vos, mas aprendam isso. Preste atenção, isso é o que eu quero dizer. Disse, vocês deverão, vamos ler, vocês deverão seguir a arca. O que a arca representa? Olha o que eu estou chamando você para seguir. Amém? Você está me ouvindo? Tem alguém que pode dizer amém a isso? Olha o que eu estou chamando você para seguir. Veja como Josué disse para o povo. Vamos olhar aqui, para nós termos uma base fundamental aqui, bem fundada. Disse, no capítulo 3, sucedeu que ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, capítulo 3, verso 2, e ordenaram o povo, nada fora de ordem vai. Nós estamos caminhando para um momento sublime. Nós estamos caminhando para a reta final. Nós estamos caminhando para o tremendo batismo do Espírito Santo. Nós estamos caminhando para a hora do arrebatamento. Nós estamos caminhando para ver a transformação dos nossos corpos. Nós estamos caminhando para o momento de deixarmos esta terra e subirmos a encontrar o Senhor nos ares. Mas primeiro precisamos colocar nossa vida em ordem. Ordene o povo, disse. Ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor, a arca representa a Bíblia, aqui ó. Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levaram, parti vós também do lugar e seguia. Escutem, haja contudo distância entre vós e ela, como uma medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Ora, o que Josué estava prevendo é o que nós estamos falando. De que é que Josué falava? Da travessia do Jordão. Mas a travessia do Jordão não era algo comum. A travessia do Jordão requeria algo sobrenatural.
o Jordão, você vai ver isso no capítulo 4, o Jordão estava transbordando pelas suas ribanceiras, eles precisavam de passar, não havia caminho, mas algo sobrenatural deveria vir para abrir um caminho. Eu espero que você precise de algo sobrenatural para abrir um caminho para você aqui hoje à noite. Josué sabia do que estava falando. Ele disse: prepare-se, porque algo vai acontecer. Você espera por algo grande? Quero perguntar, sem nenhuma emoção, quantos esperam algo grande visitar sua vida? Quantos esperam no momento desse deixar de ser velhos para serem jovens? Quantos esperam algo sobrenatural para entrar dentro da sua casa e arrastar os seus filhos, os seus queridos, por quem tanto você orou por eles? Você não tem orado pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes? Se você não tem orado, você é um egoísta. Você não sabe amar o teu próximo, porque se você deseja o céu e não deseja o céu para alguém que vive com você, como é que você pode dizer que ama o teu próximo como a ti mesmo? O céu é um lugar maravilhoso. Se dependesse de mim, todos iriam para lá. Não depende. Deus também gostaria de colocar todos lá. Deus nunca desejou mandar ninguém para o inferno. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer a você com toda a convicção, Josué estava esperando por algo sobrenatural. E o irmão Brana pregou expectativa. Esta é a hora. Esta é a hora que cada um de nós acordamos de manhã e perguntamos: será este o dia? Será que é hoje a resposta da minha oração? Será que é hoje que Deus vai aparecer e fazer maravilhas entre nós? Será que é hoje que vai acontecer o que eu estou esperando há tempo? Ou você perdeu a fé? Às vezes uma pessoa ora por uma doença e espera aquela cura, ou ora por um problema e espera a solução. A menos que você não creia mais. Perdeu a esperança, disse: eu orei e pedi, mas Deus não respondeu. É assim sua condição? Eu diria que você deveria se converter. Se você não crê em suas orações, eu diria: você não é crente, porque crente é aquele que crê. O que é impossível? Há alguma coisa impossível para Deus? Mas algumas pessoas querem dificultar as coisas. Vamos, preste atenção. Josué disse: só há uma maneira. Estejam preparados e prestem atenção. Vocês devem manter uma distância da arca. Vocês não conhecem o que vai acontecer. Você não conhece o que vai acontecer. Você nunca viu um velho ficar jovem, Francisco. Já viu? Não, não viu. Você não viu, você já ouviu falar, como Jó disse: com os meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos veem. Você ouviu falar a história da Hatmuser que pediu os 2 filhos e veio. Você já viu isso? Não, mas já ouviu. Mas está chegando a hora que nós vamos ver. Como vamos ver também, ouvimos falar que houve um dia em que Ananias e Safira morreram. O irmão Brana disse que haverá dias de Ananias e Safira novamente. Coisas que ouvimos, mas estamos esperando ver. Eu ouvi dizer, e até já sentir, que a presença de Jesus é maravilhosa. Mas os meus olhos nunca viram. Mas eu espero contemplá-lo face a face. Eu sei, disse o profeta, que homem nenhum poderia olhar para ele, ele se desmoronaria. João disse: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto.
Eu sei que eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Olha João, João era acostumado a reclinar a cabeça no seio dele, mas quando ele entrou num corpo glorificado, e João olhou, e ele simplesmente desmaiou. Daniel disse: eu tive uma visão, fiquei doente muitos dias. O irmão Branham, ao sentir a aproximação da presença dele, desmaiava na plataforma. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando não é meramente da presença, apenas de uma unção. Eu estou falando de estar frente a frente, olhando para Ele. Meus ouvidos ouviram falar, mas agora estamos preparando para vê-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos gostariam de vê-lo entrando aqui hoje à noite neste edifício? Se ele entrasse aqui hoje à noite e parasse bem ao lado do banco aonde você está sentado e olhasse para você, você se desfaria. O irmão Branham disse: eu estava orando para que Deus salvasse o meu pai. Meu pai era um cachaceiro e eu estava orando para que Deus salvasse. E quando eu olhei para o céu, lá estava ele. Eu estive lá neste lugar. Ele estava entre os céus e a terra. O irmão Branham disse: ele tinha sua visão olhando para cá e tinha suas mãos estendidas assim. E o irmão Branham estava atrás. Quando o irmão Branham o viu na visão, veio e disse: aquilo não chamou a atenção dele. Ele continuou da mesma maneira. O irmão Branham veio e bateu o pé no chão. Aquilo não mudou ele. Ele continuou do mesmo modo. E ele disse: então eu passei do lado de trás e fui olhar para a face dele. É a última coisa que me recordo. Na manhã seguinte, eu estava deitado, estirado no chão, meu pijama molhado de lágrimas. O irmão Branham disse: homem nenhum poderia descrever sua imagem. Parecia que se ele olhasse, o mundo se desfaria. Tal era a sua autoridade e tal era a sua doçura. Dócil, firme. Você não está preparando para vê-lo de braços abertos dizer: vinde benditos de meu Pai? Quando o irmão Branham disse que estava no filme, o fundo claro no fundo, ele disse: assentados ao redor daquela mesa de milhares de quilômetros, ele, o rei, apareceu à cabeceira. Ele, o rei, ele, o rei, ele, o rei, ele, o rei, apareceu à cabeceira. Quando ele apareceu à cabeceira com suas vestes brancas, disse: uma lágrima rolou da nossa face. Ele tomará as suas vestes e dirá: não chores mais, tudo tem passado. Entra no gozo do teu Senhor. Veja, esta é a hora. Aleluia! Aleluia, eu não estou aqui para brincar de igreja, não estou aqui para briga, não estou para discussão. Eu estou aqui porque eu estou esperando esta hora sublime. Isto é o que me importa. Eu estou esperando algo sobrenatural. Eu não estou pregando para um grupo de alisadores de banco de igreja. Eu estou chamando você para se preparar para algo sobrenatural.
Aleluia! Amém? Veja. Aleluia! Mas como é que isto vai acontecer? A arca tem que ir na frente. Tudo tem que acontecer de acordo com as Escrituras. Ele nasceu de acordo com as Escrituras. Ele morreu de acordo com as Escrituras. Ele virá de acordo com as Escrituras. Ele fará por mim e por você de acordo com as Escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que eu amo a palavra. A palavra tem que ir na frente. O povo vai atrás. Siga a palavra. Não passe à frente da palavra. Algo sobrenatural vai acontecer. Lembre-se a estas alturas. Lembre-se que a estas alturas os guerreiros não estavam mais entre o povo. Todos aqueles homens de guerra haviam perecido no deserto. Briguentos não vão. Esta hora os deixará fora. Vamos aqui. É a hora do amor fraterno. Aleluia! Aleluia! Eu não me importo com absolutamente nada. Durante 31 anos como pastor, nunca tive uma discussão com um membro. Durante estes anos, não discuto com pastores denominacionais e com crentes. Nunca discuti. Eu aprendi com o profeta. Eu aprendi. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Ok? Você não tem que discutir com nada. Vamos para frente. Veja, mantenha a distância. Este caminho vocês nunca passaram. Já passaram? Você pode ter tido algumas experiências, mas como esta você nunca teve. É verdade ou não é verdade? Muito bem. Então, eles reúnem o povo. No capítulo 4, sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar segundo o que estava ordenado, os sacerdotes iam na frente levando a arca do Senhor. Escutou? Entendeu? Vamos ver. Os sacerdotes iam na frente. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: preste atenção, isso aqui é o grande problema, gente. Se eu leio a Bíblia apenas lendo uma história, eu apenas sei uma história. Mas a Bíblia, ela não é livro de história. Ela é livro de profecia. Veja, quando o povo passou, Josué, vamos ver aqui, tomou do povo 12 homens, cada tribo um homem. Quantas tribos tinha Israel? Tem certeza? Não eram 10? Não eram 11? Não eram 5? Quantas eram? Ele tomou 12 pedras. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que numa massa compacta todo o povo ia experimentar. E eu quero dizer a você, todo o povo chamado por Deus, como Israel foi chamado por Deus, a igreja e toda a igreja de Jesus Cristo no todo, todos não há exceção, do jovem ao velho, todos experimentarão algo sobrenatural. Todos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos.
tomou 12 pedras. Deixa eu ver. Tomou do povo 12 homens, de cada tribo um. Então não faltou ninguém. E eu vou falar uma coisa para você. Não vai faltar ninguém no arrebatamento. Vai faltar alguém no arrebatamento? Me diga quem é que vai entrar no arrebatamento sem sofrer uma transformação. Tem alguém? Todos. Nós não precederemos os que dormem, mas transformados seremos e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. É assim que diz a Bíblia. É assim ou não é assim que diz a Bíblia? Então, aqui, quem for para esta obra sobrenatural, não tem como entrar sem passar pelo sobrenatural. Deixa eu dizer mais claro, não haverá crentes naturais. Não haverá crentes carnais. A estas alturas você vai ver que aqui nós estamos falando de uma massa compacta. Nós estamos falando aqui da igreja efesiana. Nós estamos falando aqui da super raça de Abraão. Nós estamos falando aqui da noiva que foi chamada para esta última hora. Nós estamos falando que a nossa terra está à vista. Nós estamos falando que o tempo da nossa peregrinação está acabando. Aqui eles não tinham entrado, mas estavam pertinho de entrar. E aqui hoje à noite nós ainda não chegamos lá, mas estamos bem perto de chegar. Há uma coisa pela qual a minha alma anseia e a alma de cada eleito anseia, é estar certo com Deus para aquela hora. Isso é com você? Tem alguém que quer dizer, eu quero estar certo com Deus? Hein? Como é que é mesmo? Eu não ouvi. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Veja. Tome 12 homens e mandai-lhes dizendo, preste atenção. Preste atenção, não leia a Bíblia e passe por cima. Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar, do assento, dos pés do sacerdote. Por que não podia ser dali da frente? Por que não podia ser dali? Por que não podia ser dali? Por que tinha que ser aonde pisou o sacerdote? Se eu estou ordenado por Deus para guiar você, então creiam. Se eu não estou, disse o profeta, se eu pregar qualquer coisa fora dessa Bíblia, me abandonem. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. A pedra vai ser tirada de onde estava o pé do sacerdote. Não foi de outro lugar, não. Muita gente não sabe o que é ter pastor. E pessoas às vezes não sabem ter o que é ter um pastor, porque o próprio pastor não sabe respeitar outros pastores. A pedra está aqui, ó. Foi aonde o sacerdote estava. É dali que vai sair a pedra. E não é só, se você pensar, tem um versículo isolado. Não, isso é uma palavra à igreja. Veja, vamos ver. Do lugar do assento dos pés do sacerdote, 12 pedras. Levai-as convosco a outra banda e depositai no lugar aonde, a vez de passar a noite. Se você quiser também, o verso 9 do próprio capítulo diz assim,
levantou Josué 12 pedras do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Para que estas pedras? Por que estas pedras? Para que estas pedras? A Bíblia responde as perguntas da Bíblia. Vamos ler? Vamos ler? Verso 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um, e disse-lhes: passai diante da arca do vosso Deus do meio do Jordão, levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para quê? Para que isto seja por sinal. Você crê em sinais? Creio conforme a palavra. Que isto seja por sinal. Vamos ver. Entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? O que significam estas pedras? Sabe, o irmão Luciano, falei isso ontem, Joel, Marcos, sabe por que é que Deus pegou sua sogra, depois de 5 pontos de safena, depois do estômago cheio de massa, na beira da morte? Você sabe por que foi aquilo? Você sabe por que foi que aquela coluna de fogo desceu? Esse aqui está funcionando? Você sabe? Pela mesma razão que se tirou aquelas pedras do dentro do Jordão. Para que você entenda e conheça quem é o Deus da sua mãe. Quem é o Deus da sua sogra. Eu quero dizer a vocês assim: você sabe por que Deus desce aqui e deixa cair uma migalha aqui, outra ali, uma na sua casa, uma na minha, para que os meus filhos, os teus filhos, para que vocês todos entrem aqui dentro da igreja e saibam que o Senhor está conosco. Esta é a razão. Aleluia! Aleluia! Para que lado estamos avançando? Estamos avançando para o lado do sobrenatural. Talvez a irmã esteja me assistindo lá do outro lado. Lá num outro país. Eu estava dirigindo quando chegou um recado no meu telefone. Eu olhei. E ela é uma pessoa muito extrovertida. Está lá nas Guianas Inglesas. Ela é de Brasília, o marido foi transferido para lá. E ela disse: pastor, hoje eu não estou para falar com o senhor, para fazer o senhor rir, porque às vezes ela brinca comigo. Ela outro dia me mandou um recado desse, dizendo: eu estou comprando uma casa em Brasília, fiquei sabendo que o senhor está podre de rico, e eu estou ligando aqui para o senhor me mandar 40 mil reais na minha conta. Falei: só essa mixaria, mano? Isso é dinheirinho isso é dinheirinho? Isso é dinheiro, não, isso é dinheirinho. Mas brincando. Mas hoje ela disse: eu não estou brincando hoje. Estou abatida, minha alma está angustiada. Estou muito preocupada, porque meu filho assim está com problema. O casamento está se desfazendo, não sei o que faço. As pessoas... Eu criei meu filho no Evangelho, mas está lá fora. Eu estou esperando em Deus. Aí eu mandei um recado para ela dizendo assim: orou, confia, descansa. Não tem que dar lugar às interrogações. Por que aconteceu? Por que está acontecendo? Apenas confia. Ela
Mandou outro recado dizendo, mas eu tinha culpa porque eu fui trabalhar fora, deixei meus filhos serem criados assim, de qualquer maneira, e me sinto culpada de não ter estado em casa, cuidando melhor deles. Quando eu vi que ia ficar numa conversa vai, outra conversa vem, eu parei o carro, estava parado o carro, e eu comecei a orar, e eu gravei a oração e mandei para ela. E eu orei com a minha alma, pedindo a intervenção de Deus. E mandei. Daqui um pouquinho ela mandou a resposta. Obrigado, Senhor. Obrigado, pastor, pela oração. Daqui um pouco veio o complemento. Pastor, meu filho acabou de me telefonar. Deus já entrou em cena. Está tudo resolvido. Escuta. Eu termino o culto de terça-feira em Campina Grande. Entrou o filho do irmão H, o Enéas. Tinha se afastado, eu casei o pai dele. Eu apresentei o Enéas. E ele foi embora para o mundo. Como eu apresentei seus filhos quase todos, irmã Bastinha. E a senhora tem orado por eles também, não tem? Creia na sua oração, não abra mão disso não. Deus vai pegar a sua oração e vai arrastar todos eles. Porque esta é a palavra. Veja, aquele moço se foi, estava afastado por anos. Arranjou uma moça lá fora, se casou, e aí veio ao meu escritório, começou a vir aos cultos, e depois veio ao meu escritório e disse, pastor, eu quero reconciliar, eu quero voltar para o Evangelho. Eu disse, é bem-vindo, venha. Estou feliz, pastor. Eu disse, graças a Deus. A esposa ficou gestante e deu à luz. Um menino nasceu prematuro. A igreja estava orando, intercedendo por aquela criança. Estava internada aqui em João Pessoa. Nasceu com estreitamento de esôfago, não conseguia engolir nada. Uma criancinha pequenininha, frágil, 1,5 kg nasceu. Não podia sobreviver se não fizesse uma cirurgia. Quando fizeram um preparatório para fazer a cirurgia da criança, a criança havia nascido, isto chama-se na medicina de destrocardia. O coração, ao invés de estar no lado esquerdo, estava do lado direito. O fígado, ao invés de estar do lado direito, estava no lado esquerdo. O baço estava do lado esquerdo. O pâncreas estava do lado esquerdo. E eles então viram aquela criança e tiveram que fazer a cirurgia pelo outro lado, porque a criança tinha todos os órgãos virados ao contrário, não é como você. Fez a cirurgia. Operou-se a criança. 2 meses de recuperação, o médico olha e disse, os orifícios do coração não estão se fechando. Esta criança tem que fazer uma cirurgia do coração. A igreja estava orando. O pai dobrou o joelho dentro do hospital. O médico disse, temos que esperar ela acabar de recuperar dessa cirurgia para fazer a outra. Ele dobrou o joelho dentro do hospital. Não pregou para Deus, apenas disse, Deus, não permita, do jeito que William Branham orou, que a mão do médico não toque mais na minha filha. Se levantou, foram apenas estas palavras. Poucos dias depois o médico chamou e disse, interessante, todos os orifícios do coração estão se fechando normalmente. A criança não precisa mais sofrer cirurgia. Louvado seja Deus! Disse, pode ir embora, a criança recebeu alta e foi para casa. E disse, quando ela completar 6 meses, você traz ao cardiologista. Lá em Campina Grande mesmo, tem bons médicos, leve lá e faça o acompanhamento da sua criança, está tudo bem. E ele levou a criança. Quando chegou os 6 meses, ele não foi ao médico, a criança estava bem, ele não quis ir. 7 meses eles não foram, 8 meses não foram, 9 meses não foram.
Quando foi com 10 meses, ele chegou em casa, a mulher disse, marquei uma consulta da menina. Eu estou lá, está dentro da minha gaveta, em Campina Grande. Todos os exames. Levaram a criança para o cardiologista. E o cardiologista olhou e disse, o que há com essa garota? Ele disse, o problema dela é que ela nasceu com um problema de estreitamento de esôfago e depois foi fazer uma cirurgia, constatou-se com os exames que ela era destocardíaca, que ela tinha destocardíaca, que ela tinha os órgãos invertidos, todos invertidos. E aqui estão os exames. E o médico pegou os exames e disse, deita a garota aqui. Colocou a garota para fazer um ecocardiograma. E passava a máquina, ali o aparelho, e olhando no monitor, olhando os órgãos internos da criança, o coração, os rins, o fígado, o baço, né? Todo ele estava olhando ali, e olhando, e olhava para os exames, e olhava na tela, e olhava nos exames, e ele disse, eu vi quando o médico mudou a fisionomia. Disse, você pode trazer essa criança amanhã? Eu preciso fazer novos exames nela, mas preciso que ela esteja em jejum, porque eu vou ter que sedá-la para que ela possa dormir e eu possa fazer outros exames. Ok? O pai foi embora de manhã, no outro dia trouxe a criança. O médico sedou a criança, colocou lá e começou a passar os aparelhos e fazendo novos exames. E aí foi espantando, olhava para os resultados e disse, mas ela está aqui, ela foi operada, tudo está normal, tudo está aqui como está escrito aqui, olha aqui, ela era destro, que o coração estava para cá, eu estou vendo o coração virado, eu estou vendo o fígado virado, eu estou vendo o baço virado, eu estou vendo aqui, mas aqui agora está tudo virado para o normal. Chamou o pai e a mãe e disse, olha aqui diz uma coisa, mas aqui está outra. Quem foi que fez o fígado sair do lado esquerdo, passar para o direito, o coração que estava no direito voltar para o esquerdo? Ei, esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, aleluia. Agora não se esqueçam, eu comecei a pregar sobre o livro de Josué, citando Deuteronômio capítulo 34. E Moisés viveu 120 anos e terminou sua vida lúcido, saudável, sua visão perfeita. E nós oramos aqui para que Deus nos leve cada dia da nossa vida aqui na terra sem doenças. Tem algum crente aqui hoje à noite? Deus não te quer doente. Jesus morreu para levar seus pecados e levou suas doenças também. E nós estávamos pregando sobre isso. E orando. E quando o irmão saiu do escritório terça-feira, entrou outro irmão. Disse, pastor, meu triglicerídeo 700. A taxa máxima 200. 700. Eu fiquei impressionado, repeti os exames, 700. O médico me deu uma medicação, baixou-se para 500. Mas veio receber a oração. Repetiu os exames. Diga quanto deu. Hã? 150? Hã? 108. Esse é o Deus?
O Deus que pegou um coração do lado direito, passou para o esquerdo, pegou um fígado do lado esquerdo, passou para o direito. Um Deus que pegou um baço que estava do lado esquerdo, passou para o direito. Ele não pode fazer um órgão novo no seu corpo aqui hoje à noite? Ei! Este é o Deus da Bíblia. Agora eu estou insistindo para você, o Deus que salvou os filhos da Rat Muser, não podem salvar os meus e os teus? Pode ou não pode? Você crê ou não crê? Aonde é que vamos chegar? Eu estou caminhando para frente. Eu estou caminhando para ver o sobrenatural. Eu estou caminhando para ver um caminho em que nós nunca passamos antes, mas a palavra nos levará lá. É isto. Apenas preste atenção. Foram 12 pedras, 12 tribos. Eu vou dizer isso para terminar nossa parte aqui. Guarde isto no seu coração. Deus visitará a casa de cada um dos eleitos. Nenhuma das suas orações serão esquecidas. E vou terminar dizendo, muito mais do que você pensou a respeito de Deus, ou desejou de Deus, Deus fará por você. Além do que você pediu ou pensou, céu não é o lugar que você pensa que é. Você está pensando que céu é o que você pensa que é? Você está pensando que você sabe alguma coisa do céu? A esposa do irmão Brana, quando partiu a Hope, o irmão Brana disse, Deus permita que ela volte e fale comigo pelo menos pela última vez. Ela abriu os olhos, olhou para ele e disse, Billy, você tem pregado a respeito desse lugar. Você tem ensinado a respeito desse lugar. Mas você não conhece nada a respeito desse lugar. Você não sabe nada de si. Sabe? Posso usar a palavra de Paulo? O que o olho não viu, o que nunca subiu na imaginação de nenhum homem. Este é o lugar. Deixa eu dizer para você, para terminar o culto, não deixe nada atrapalhar você de chegar nesta terra. O diabo quer lhe atrapalhar. Não pare. Há uma terra do outro lado. Quando Josué cruzou o Jordão, experimentou o sobrenatural. Ele viu a terra. Ele pisou na terra. Ele podia de cima do Nebo, como eu vi, irmão Fernando viu, irmão Zé Genuíno, quem esteve lá, o irmão Moacir, nós podíamos ver a terra prometida. Mas vai chegar o momento que nós vamos entrar na terra prometida. Nós vamos comer desse fruto. Eu não quero falar da palavra falada, eu quero viver este momento. Eu espero estar aqui quando isso estiver acontecendo. Esta é a hora que eu chego mais, enquanto isto não vem, de vez em quando Deus deixa cair uma gotinha desta assim, ó, como esta. Deus vem e diz para você saber que as suas orações não estão esquecidas, que eu as ouço, que eu estou cuidando. Apenas permaneça no caminho e apenas permaneça na palavra e apenas saiba disso, eu vou visitar sua casa. Deus quer visitar sua casa. Abra a porta da sua casa para Deus. Escutou? Abra a porta da tua casa para Deus. Fecha a
porta da tua casa para o diabo. Não aceite maledicência, não aceite falar de irmãos, não aceite televisão imunda, não aceite internet. Feche a porta para o diabo. Deus quer visitar sua casa, limpe a sua vida, se prepare. Deus vai visitar sua casa. Amém? Este é o caminho que nós devemos seguir. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Eu tenho aqui o irmão Marconi e a esposa dele, irmã Laodiceia, né? Laodiceia. Vocês querem vir aqui à frente? Este é bom. Nós temos aqui um monte de pessoas. Maria Benício pede oração pela família, agradece a Deus por mais um ano de vida. Deus te abençoe, irmã Maria. Glória a Deus. Irmã Elza pede oração em seu favor. Irmã Maria José, oração. Leandro, oração em favor de Jéssica Maria Firmino, oração de Luciano Aragão. Irmão Luciano Aragão agradece a Deus em favor de uma viagem. Agradece, pede, já agradecendo, né, irmão Luciano? Já pediu e agradeceu, né? Amém, louvado seja Deus. Oração em favor de Alberto Nogueira, lá em Brasília. Irmã Maria da Conceição, por sua família, por um trabalho. Irmã Cremilda, por seu pai que está se recuperando de uma cirurgia. Irmã Jeane, oração por sua família e prova que fez seu esposo. Irmão Tertuliano, pede por uma porta de emprego. Irmã Diva, agradece pelas bênçãos alcançadas. Irmã Michele e Moisés, oração em seu favor lá em Porto Alegre. José Ribeiro pede oração em seu favor em Souza. Irmão Laurizete, em favor dos seus filhos, para que Deus abra uma porta de emprego. Irmã Thaís, oração em favor do seu tio. Alexandre, em favor de Ângelo, que está na UTI no Recife. Edivane pede oração por libertação. Estes são nomes de pessoas que ao redor da nação estão pedindo oração. Aqui está também a irmã Maria, lá na Guiana, com o irmão Baltazar assistindo o culto. Nós temos gente no Brasil todo e fora do Brasil participando deste culto, inclusive vendo o nosso irmão aqui hoje à noite, o irmão Marconde e a irmã Laodiceia, que se casaram, não é? Eles são amigos do irmão Firmino por longas datas, né? Moram lá no Cajá e criaram uma família juntos já, mas agora resolveram essa semana casarem legitimamente e vêm aqui para pedir a sua oração. Você vai orar por ele? Quer levantar a sua mão em favor deles para que Deus dê vida, dê saúde, faça eles bastante felizes? Você não quer pedir para Deus visitar a casa deles também, a vida deles? Vocês querem dar as mãos? Podem dar as mãos. Deus, Tu és tão bom para nós. E aqui nesta vida nos concede tantas coisas maravilhosas. Eu quero orar por esta família, por esse casal, e quero pedir que o Senhor os ajude no restante dos dias que eles terão que viver aqui na terra, que possam viver a plenitude da felicidade, que o amor seja a força maior que una esses corações, seja tão forte que doença nenhuma pare nestes corpos, e que este lar seja uma porta aberta para o Senhor entrar também, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Abençoe esta família e abençoe todas estas famílias reunidas aqui e todas as famílias ao redor da terra. Nós pedimos no nome de Jesus, pelos que estão enfermos, pelos que estão desempregados, pelos que estão em problemas de todas as naturezas, pelos que estão afastados, pelos que estão confusos. Senhor, abençoe a vida do povo. Nós cremos em Ti e cremos que Tu és sobrenatural. Nós te pedimos no nome de Jesus, abençoe. Amém, amém. Glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém.
há uma terra do outro lado. Como é que nós cantamos, Léo, para terminar? Você acredita que há uma terra? Você sabe que você não entrará lá desta maneira, que algo sobrenatural terá que vir na sua vida. É assim ou não é assim? Nós estamos esperando ou não estamos esperando por esta hora? Há alguma causa que nos faria viver aqui o Evangelho se não fosse por uma hora tão tremenda como esta? Aleluia. Amém. Chegou. Bateria. Aleluia. Glória a Deus. Vou trocar. A todos os irmãos da internet, vamos dizer a eles: sejam felizes. Deus abençoe os vossos passos. Aos irmãos que estão aqui, diga bem forte para todos ouvirem a sua voz: Deus abençoe vocês. Eu vos amo em Jesus Cristo. Foi fraco, não foi? Agora para um pouquinho. O que é que você deseja para o seu próximo? Mesmo que ele tenha te feito mal. O que você deseja? O mal para ele? Ou você ama a Deus acima de todas as suas razões? Hein? A ponto de dizer: Deus abençoe a todos. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou a nós amarmos até os nossos inimigos. Jesus disse: se você fala bem de quem fala bem de você, você não tem nada. Fala bem de quem fala mal. Louvado seja Deus. Há uma terra Do outro lado. até domingo de manhã, se o Senhor permitir. Doce descanso. Tenha um restante de semana abençoado no nome de Jesus. Tão esperado. E que as promessas vão se cumprir. Coros de anjos vamos ouvir. Milhões de vidas vão exaltar ao Rei eterno que vivo está na eternidade, para sempre, amém. Naquela cidade, Jerusalém, há uma terra do outro lado, com muito encanto, tão esperado, e que as promessas vão se cumprir. Coros de anjos vamos ouvir. Milhões de vidas vão me exaltar ao Rei eterno que vivo está na eternidade, para sempre, amém. Naquela cidade, Jerusalém, há uma terra do outro lado, doce descanso, tão esperado. Milhões de vidas, coros de anjos vamos ouvir. Milhões de vidas vão habitar